Muito bom dia, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus e especialmente nesse dia que celebramos a Páscoa, dia que celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então um dia de alegria, um dia de festa, um dia de júbilo nos nossos corações. Os irmãos podem ver que o pastor, como falou domingo passado, me deu essa missão um pouquinho difícil, um pouquinho complicada, mas eu logo lembrei do Bruno, que é esse varão valente que também está sempre aí na parte do ensino. Bruno, dá um bom dia aí para a amada igreja. Bom dia a todos. E que Deus abençoe, né, nesse dia que é a Páscoa, né? A nossa Páscoa. Isso. Então, irmãos, hoje, apesar de a gente estar mais uma vez nesse momento de pandemia, não podemos estar presente na igreja, nós temos assim a gratidão de poder falar de um momento tão especial como esse. Vocês estão vendo aqui que da maneira que deu para a gente acertar, nós vamos falar de alguns elementos que são representativos da Páscoa. Como o pastor já foi falando ao longo da semana aí, nós vamos fazer um histórico da Páscoa, vamos fazer uma explicação da melhor maneira possível, daquilo que Deus colocou no meu coração, no coração do Bruno, para a gente poder conversar com vocês nessa manhã e responder o título da nossa aula aí. Você sabe o que é Páscoa? Então, peço que vocês estejam aí bem atentos naquilo que nós vamos falar nessa manhã. Eu vou fazer aqui um bate-bola com o Bruno, a gente vai fazendo algumas interações aqui, mas vocês estão, como eu sempre digo, livres e convidados a fazer essas interações também no chat aí durante a aula. Bruno, você podia orar para a gente começar a aula e aí depois a gente já começa. Claro. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, Senhor. Deus. Te agradeço porque o Senhor é um Glórias Deus a sempre Deus. bondoso, misericordioso, Pai. É O Senhor é um verdade. Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento eu quero pedir para que o Senhor possa estar nos guiando durante esse estudo da escola Toma dominical, conta Pai. dessa aula, E Senhor. que o Senhor possa, Pai, nos mostrar verdadeiramente o que é a Páscoa, Pai, o sentido real da Páscoa. E que nós possamos sair daqui sabendo todo o simbolismo, mas também o que verdadeiramente significa isso, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, como nós estamos falando aí, talvez muitos de vocês tenham aí já uma ideia do que, se alguém chegar e perguntar para você o que é Páscoa, muitas pessoas vão falar assim, significa a ressurreição de Cristo, que para dentro do meio cristão, é o mais importante para a gente. Mas existe também, até nós chegarmos nesse ponto da ressurreição de Cristo, existe toda uma história, existe toda uma questão que a gente vai querer conversar com vocês hoje para poder mostrar que essa simbologia ela é maior. Então, para isso, eu convido que vocês peguem a sua Bíblia, abram em Êxodo, capítulo 12. Eu e o Bruno vamos fazer aqui a leitura do capítulo do versículo 1 até o 27. Então, peço que vocês tenham a Bíblia de vocês em mãos aí e a gente vai fazer essa leitura aí. Tá? Então, Êxodo, capítulo 12. Aí, Bruno, não sei, você lê do 1 ao 5, aí depois eu leio mais 5 e a gente vai assim. Tá bom. Posso começar então? Amém. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Bom, antes de eu ler os outros versículos, eu já vou como seguir a linha de trabalho do Bruno. Bruno, o que você já pode explicar para a gente nesses 5 primeiros versículos aí, em termos da Páscoa? Esse seria o primeiro momento que Deus está falando da Páscoa na Bíblia? Sim, esse é o primeiro momento, né, que aparece que Deus ele começa dizendo sobre a Páscoa. Certo. Mas já havia um
Costume, um costume de se fazer um sacrifício ao Senhor, vamos dizer assim. Certo. Que vem bem antes do povo de Israel aqui no Egito, tudo, vem bem antes, lá dos patriarcas, lá em Abraão. Certo. Bem antes ainda, até em Abel já tinha isso. Ok. Essa parte de sacrifício. Uhum. E quando ele fala aqui assim, por exemplo, um cordeiro para cada família. Cordeiro, meus irmãos, vocês estão vendo que a gente não pode... A gente até pensou em arrumar um cordeirinho para amarrar aqui no pé da mesa, mas não deu, né? Então, mas o cordeiro... Por que Deus fala aqui um cordeiro para cada família? O que na sua cabeça você entende com isso, né? Naquele momento, Deus falou um cordeiro para cada família. Primeiro que eu acho que a gente tem... Posso só... Voltar, faça o seu background aí, o seu histórico aí, que é importante. Não, é só pra gente conseguir entender primeiro o porquê que tudo isso está acontecendo, né? Sim. Eu acho que é importante pra gente chegar nessa parte de falar sobre... Deus estar falando sobre a Páscoa, o que aconteceu antes para chegar nesse momento. Muito bom. Posso falar? À vontade, por isso que eu te chamei. Porque eu sabia que você ia explicar bem. Então, como nós sabemos, né, o povo de Israel estava dentro do Egito, e lá dentro do Egito eles eram escravos, e se passaram 430 anos, mais ou menos, foi o tempo que eles ficaram como escravos no Egito. Cativos, né? Cativos lá no Egito. E aí, Deus, o que ele pegou e fez? Ele ouviu o clamor do povo, certo, e resolveu, através de Moisés, libertar o seu povo. Amém. E dentro desse processo de libertação, né, ele mandou até 10 pragas, né, para o Egito, para que Faraó pudesse liberar o povo para ir poder adorar. Certo. Esse era o objetivo de Deus. E aí foi mandando todas as pragas, chegou na 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos, onde ele pega e fala para o povo de Israel para que eles pudessem matar um cordeiro e passar o sangue desse cordeiro no umbral das suas portas, para que o anjo da morte ia passar, e o anjo da morte passando, vendo essa marca na porta, ele não ia preservar o primogênito daquela casa. E a sua pergunta foi? O cordeiro por família. Eu fiquei pensando muito nisso. Por que um cordeiro por família? Porque aí representa como eu vejo, né? Representa o cuidado de Deus por família. Isso. É um cuidado pessoal. Não é algo que seja de todo mundo, mas sim algo pessoal, por família. Deus. Ou seja, que ainda que Deus... Eu entendi isso também. Que ainda que Deus, irmão, você que está em casa nos acompanhando, ainda que Deus seja realmente um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que cuida de todos nós, que o desejo dele, como nosso Criador, é que todos nós estejamos sempre juntos com ele. Deus é Deus suficiente para cuidar de cada um individualmente, da maneira que cada um precisa. Então, eu lendo esse versículo aqui, e é isso que o Bruno acabou de explicar, eu entendo isso. Que no meio de tantos hebreus que estavam ali escravizados no Egito, Deus ainda assim tinha condições de cuidar de cada um individualmente. Então a gente vai falar mais sobre isso mais à frente. Eu queria só voltar num pontinho do que o Bruno falou aí. Quando nós começamos esse estudo também, eu queria que vocês entendessem que Deus sempre faz as coisas de forma profética. Deus sempre faz as coisas de maneira a indicar algo que vai acontecer no futuro. Então quando o Bruno citou aqui, que eu perguntei para ele, em termos de instituição de Páscoa, esse é o primeiro momento que a gente vê. Mas quando o Bruno voltou lá atrás, a questão dos patriarcas, de Abraão, de Abel, vamos pegar Abel e Abraão. Abel, se a gente for ver, ele fez o primeiro sacrifício, com o melhor, a primícia do rebanho dele, ele sacrificou para Deus. E isso ali foi como uma forma de adoração a Deus. Abraão, quando ele vai levar Isaac lá para sacrificar, e aí você vê na leitura do livro ali de Gênesis, né? Quando Abraão está levando Isaac para sacrificar, você vê que ele já tinha o costume de sacrificar o cordeiro. Ou seja, voltando lá para Abel, a gente entende que, poxa, Abel já, sem ter ainda instituído a Páscoa, Abel já sabia que poderia sacrificar o melhor para Deus. E Abraão, quando vai levar Isaac para ser sacrificado, até ele fala para os servos dele, ficam aí que eu vou ali com o menino adorar e voltaremos. Ou seja, e como o pastor já explicou isso muitas vezes na igreja, provavelmente Abraão acreditava que ele teria que matar Isaac, que ele iria sacrificar Isaac, mas que de alguma maneira Deus ia trazer Isaac de volta. Mas Deus foi tão bom que pela obediência de Abraão, então o segundo sacrifício demonstra o quê? A obediência de Abraão e a crença de Abraão em Deus,
Deus proveu ali um cordeiro que estava amarradinho no canto e ele pôde, em vez de sacrificar Isaac, sacrificar o cordeiro. Então, nós entendemos que a Páscoa já traz também envolvida nele esse significado de adoração, de obediência e de crença. Então, presta atenção aí. Bom, pode falar. Uma coisa interessante que a gente tem que entender na Páscoa, não só na Páscoa, mas em várias coisas que acontecem no Velho Testamento, é que são tudo meio que sombras daquilo que viria. Isso. Então, tudo aquilo que acontece, que o irmão Sérgio falou agora, de Abel fazendo sacrifício de adoração, Abraão fazendo sacrifício representando a obediência dele ao mandamento que Deus deu, tudo isso vai refletir sobre aquilo que viria a acontecer. Então, mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o que é a nossa Páscoa no nosso contexto cristão. Isso. Mas tudo isso fazendo referência a Jesus, né? Lá na frente. Apontando profeticamente a ele. Amém. Vamos voltar para a leitura de Êxodo 2. Eu vou ler do versículo 6 até o versículo 11. Então, o Bruno terminou ali, então... 6 diz: E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Aí eu vou pedir de novo aqui, fazer um bate-bola com o Bruno. Bruno, então você já tinha lido do cordeiro, que era um cordeiro sem defeito, sem macho de um ano, que é aquilo que você falou, cordeiro sem defeito, de macho de um ano, já apontava profeticamente para Jesus, que era o varão perfeito. Exatamente. Sem pecado, né? Sem pecado. Aqui quando ele fala que esse sangue, quando ele fala assim, que imolarão toda a congregação de Israel que estava ali, que foi chamado a celebrar a Páscoa, quando eles pegam sangue, passam com isopo, meus irmãos, depois vocês vão ver aqui no pé aqui da transmissão, uma figura do isopo, é uma planta que eles usaram para molhar no sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. O que significa isso, Bruno? Por que Deus mandou eles passarem no umbral da porta? Você já explicou que era para o anjo ver e não tocar na vida dos primogênitos ali do povo de Israel. Mas o que significa o sangue no umbral da porta? O sangue no umbral da porta? Quando eles passaram o sangue em volta das portas. Para que era? O que representa isso, o sangue? O que representa hoje pra gente hoje é o próprio sangue de Jesus, isso, derramado por nós pelo sacrifício dele, né? Que ele derramou e agora nós somos cobertos pelo seu sangue, né? E esse sangue é que nos purifica de todo pecado. E outra coisa que me fez pensar nisso aí do sangue no umbral da porta, a Bíblia em vários momentos fala e Jesus fala: eu sou a porta, né? Eu sou a porta. Então eu acho interessante isso também, que o sangue, profeticamente também, ele está mostrando que onde que o sangue estava guardando? A entrada da casa. Então a entrada das nossas vidas, eu entendo que ela tem que ser guardada com esse sangue derramado por Jesus. Né? Nós temos que ser protegidos, tudo que vai entrar na nossa vida, por esse sangue derramado, que foi passado ali profeticamente nas portas, mas que depois a gente vai ver, quando a gente fizer a leitura mais na frente do Evangelho, na hora da crucificação de Cristo, do fator desse sangue sobre as nossas vidas. Pão asmos, Bruno, o que é o pão asmos? Aí a gente, se você quiser fazer alguma referência aqui, como eu disse para os irmãos em casa, a gente conseguiu trazer algumas representações. Então o que seria o pão asmo? O sangue. O sangue, mas vamos lá. Primeiro, antes da gente entrar nessa parte, só queria irmãos, ver aqui não é nada ensaio, então a gente vai fazendo assim essas confusões. Eu não passei muitas das perguntas, não passei para o Bruno, mas eu sei que o Bruno é um cara que gosta de estudar muito a Bíblia e ele sabe achar as coisas que eu estou perguntando para ele. O interessante no versículo 10 que diz assim: não deixem nada do cordeiro até pela manhã. Isso. O que porém ficar até pela manhã queimem. Então, e ele também fala para não comer o animal nada cru, né? Nada cru. Mas só voltando àquela pergunta que o senhor tinha dito lá, o porquê de um animal para cada família, e depois ele pega e fala que se o animal for muito grande para a sua família, chama o outro.
porque é exatamente isso, para comer tudo, para acabar com aquele animal e não sobrar nada, né? É. Se por acaso sobrar, você queima. E eles faziam tudo isso, e uma das coisas da Páscoa é interessante que eles fazem, no versículo 11, faz assim, né? É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com a sandália nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. Então, tipo, o pão asmo, um pão sem fermento, né? Significa exatamente isso, que você pegou e não deu tempo de fermentá-lo, e é por isso que você vai comer rápido, você está com pressa. O sentido A urgência. da Páscoa é exatamente isso, a urgência do quê? Porque logo depois, né, o faraó ia mandar eles embora e eles tinham que pegar tudo rápido E e sair sair correndo. Então esse era o sentido de comer depressa que Deus pega e fala aqui. E o pão sem fermento representa isso, a urgência deles andando. No caso aqui a gente tem uma alface que seria a erva amarga. O que representaria a erva amarga ali? A erva amarga representa o período de dor e sofrimento que eles passaram no Egito, né? Para que eles pudessem lembrar. Tudo isso é um simbolismo daquilo que eles viviam no Egito. Então, a erva é exatamente isso. Isso. O vinho, né, a gente já pode representar como sangue, mas a gente vai voltar nele depois para falar da Páscoa instituída, da ceia instituída ali por Jesus, mas o vinho para você... O vinho e o pão, né? O vinho e o pão, nós vamos voltar nesses dois elementos. E aqui, vocês devem estar vendo, o que é isso aqui, irmão Sérgio? Isso aqui seria o que eles chamam em xerosé, em hebraico, que seria uma mistura de... Isso aqui é uma barrinha de cereal, mas foi o mais próximo que eu encontrei. Uma mistura de maçã, tâmaras, damasco, as frutas que eram comuns ao povo hebreu naquela região, naquela época. E isso é uma mistura que simbolizaria a argamassa que o povo hebreu tanto trabalhou no Egito para construir, né? Os tijolos deles. Os tijolos, né? Então, e você sabe outra coisa que eu achei interessante nessa questão também de não deixar tudo pela manhã, como você falou. Quando a gente compra algo a mais em casa, se a gente não come todo, o que acontece? Joga fora. Estraga. Estraga, né? Estraga, né? E como isso é uma bênção do Senhor para as nossas vidas, Deus sempre dá aquilo que eu falei para vocês, a medida necessária para você. E a bênção do Senhor, ela não pode ser desperdiçada. A bênção do Senhor, profeticamente falando, do lado espiritual da coisa, aquilo que nós recebemos de bênção na nossa vida, a Páscoa também diz isso. Deus sempre vai te dar o necessário para a tua vida. A bênção que você, por um acaso, achar que está sobrando, não é para sobrar, meu irmão. Você vai chamar seu vizinho, você vai ofertar para Deus assim. E se mesmo assim você tiver, já abençoei a vida do meu vizinho, já consegui ajudar outra pessoa, aquilo que você, quando ele fala de queimar de forma de sacrifício, é ofertar para Deus. A gente sempre fala na igreja, Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do dinheiro do Bruno, Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Mas quando a gente faz esse tipo de doação, de oferta em forma de sacrifício, é porque nós reconhecemos a grandeza e somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito. Então nesse momento, como o Bruno já tinha comentado, e a gente vai ler agora nos próximos versículos, eles estavam preparados para sair da escravidão. Então a Páscoa também começa a significar para nós o que? Libertação. Não é? Exatamente. Bruno vai ler agora do 12 em diante, até o 17. Vamos lá. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esses dias lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês o celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia, vocês terão santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque neste mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto,
vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Bom, aí eu quero que você explique para a gente essa questão aí, essas orientações que Deus está dando sobre, primeiro do sangue a gente já falou, voltando aí para o cálice, que o sangue seria por sinal na casa que todos estiverem reunidos. Então a primeira pergunta que eu faço é, quando fala em casa, a gente tem que pensar então que Páscoa eu só posso celebrar dentro da igreja ou não? Eu posso celebrar dentro da minha casa a Páscoa? Sim, não, nós podemos celebrar a Páscoa dentro de casa, né? E a casa tem, além da casa física, seria o nosso próprio corpo, né? Porque eu entendo isso, que quando Deus fala assim, passarei, não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, o sangue nas casas em que estiver. Então aquilo que eu falei, se eu tenho o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nos protegendo, isso vai fazer com que dentro de nós haja esse sentimento de proteção, de saber que ainda que eu não esteja, como hoje, podendo celebrar a Páscoa dentro do templo da igreja, mas a minha casa é o templo do Espírito Santo, o meu corpo, se eu aceito verdadeiramente a Jesus, é o templo do Espírito Santo, eu posso saber que, ainda que existe, passando ao redor da minha vida, né, uma calamidade de praga, eu posso, como a pastora disse ontem na pregação, eu posso estar em paz, com Deus e receber a paz de Deus, por meio desse sangue derramado sobre nós. Posso só complementar isso, aí na sequência você já fala do memorial, que é o que ele fala do versículo 14 aí. Então acho que é isso que eu ia falar. Então estamos ligados, irmão, pelo Espírito Santo. Então, porque fala do memorial, exato, lá no capítulo 13, posso só ler o capítulo 13? Capítulo 13. Não sei se o senhor tinha separado, mas capítulo 13, versículo 14, explica o porquê que Deus ele falou para que a gente pudesse, que os judeus pudessem celebrar a Páscoa dentro de casa. E aí ele pega e explica lá no Êxodo 13, 14. Pode acompanhar aí, irmãos. Que diz assim: se no futuro o seu filho perguntar o que significa isso, você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas a todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isto será como um sinal nas suas mãos e por frontais, entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou. Muito bom. Então, isso que o Bruno está falando é o quê? Se no passado Deus, com essa mão forte, conseguiu tirar o povo de Israel da escravidão, por que hoje você possa às vezes estar no meio de uma dificuldade tão grande e não consegue acreditar que Deus tem essa mão forte para te tirar? Aos nossos olhos, irmãos, eu sei que às vezes as coisas são muito difíceis, porque voltando para o livro de Êxodo, qual era o cenário que o povo hebreu estava vivendo ali? Lágrimas, né? Sofrimento, amargura, por isso as ervas amargas, que faltou aqui um potinho com as ervas amargas, para a gente mostrar para vocês, trouxemos só um dos simbolismos que seria ali a folha de alface, mas o povo entender que naquele contexto que tudo estava contra eles, vendo 10 pragas acontecendo, mas Deus livrando também, é lógico que, poxa, você acha que o povo não vinha, principalmente quando invasão de rãs, você acha que o povo não ia ver aquele monte de rã andando pela cidade? O povo estava ali no meio, né? E talvez alguns até tivessem o coração, será que a rã vai entrar na minha casa? Será como é que vai ser? Destruindo todo do Egito, menos do povo. Menos do povo. Então, meu irmão, entenda isso. Quando você verdadeiramente, como a pastora falou muito bem ontem na ministração, né, no culto de quinta-feira, a paz que Deus deu àquele povo, porque eles estavam vivendo com Deus dentro das suas casas, isso foi suficiente. Só que isso tem que ser algo constante. Não adianta, o que quer dizer isso para o memorial? Como o Bruno leu ali e leu de novo no capítulo 3. Não adianta eu vivenciar a Páscoa um dia, ou mesmo ali como ele fala, 7 dias comendo pão asmo, 7 dias eu me purificando, não comendo coisas, não me alimentando com as coisas do mundo, né? Isso aí você pode interpretar de várias maneiras. Talvez tenham pessoas que realmente consigam aí aproveitar esse período de Páscoa e fazer 7 dias aí de jejum, né? 7 dias tirando coisas que realmente são fermentos na tua vida. Por isso o simbolismo do pão asmo, um pão...
Mas de nada adianta você fazer todas essas coisas se ao longo do ano você for uma pessoa diferente. Então, o simbolismo da Páscoa, que o primeiro simbolismo que nós estamos tendo aqui é o da libertação da escravidão, isso tem que estar constante na minha vida e na sua vida. Saber que qualquer coisa que esteja me prendendo hoje, se eu clamar a Deus, que foi como o Bruno falou, porque Deus instituiu a Páscoa? Porque Ele ouviu o clamor do povo ali no Egito. Então, se eu estiver numa situação, eu tenho que clamar a Deus, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que estar em intimidade com Deus para Deus me dar essa libertação e me tirar dessa situação, me levar para uma outra vida. Amém? E esse é mais outro simbolismo do sacrifício, né? O senhor falou da adoração, Da obediência e agora da libertação. O sacrifício também é libertação. Libertação e restauração, né? Porque a gente passa a ter... Deus começou a restaurar para o povo de Israel uma nova terra, porque depois dali no Êxodo a gente vê que Deus indica a terra prometida, tudo, né? Então, exatamente, é uma restauração daquilo que Israel já teria como antes. Lembrando, tá, irmãos, que por que Israel foi para essa condição? Porque lá atrás houve fome em toda a face da terra, mas Deus profeticamente já tinha colocado José lá para ser autoridade no Egito, então ele levou o povo de Israel para lá para fugir da fome, e o povo de Israel foi tão abençoado, mesmo em terra estrangeira, que cresceu tanto que aí Faraó, os egípcios começaram a ficar com medo. Falaram, esse povo daqui a pouco vai dominar a gente, porque eles cresceram demais. Né? Eu acho que está aí que talvez é um pouco do simbolismo do ovo para o judeu, da vida, e talvez algumas pessoas coloquem isso hoje como refletindo. Eu estava lendo um pouco sobre isso. Por que algumas pessoas associam o coelho à imagem da Páscoa? Porque o coelho é um animal que se reproduz com facilidade. Talvez o pessoal tenha feito alguma... Não sei dizer, tá, irmãos? Mas isso eu estou viajando aqui, mas explicando para vocês. Vamos voltar para a leitura do Êxodo capítulo 12. Então, no versículo 18. Eu vou ler até o 23. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Aí eu vou ler o 24 já para só terminar. Guardai por isto, por estatuto em outros, estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. Então, aqui a gente já mais ou menos explicou o que está aqui, mas o que eu quero chamar a atenção de novo aqui? Quando Deus fala assim, não comer nada levedado, de novo, a Páscoa está chamando a gente para algo que talvez muitos de nós, hoje em dia, estejamos esquecendo. Nós muitas vezes vamos à igreja no domingo, ou muitas vezes participamos do culto ou de qualquer outra atividade da igreja, mas nos restantes outros dias nós não nos alimentamos disso. Nós não lembramos do que é nos separar de não... Eu não estou falando aqui, irmão, que você todo dia tem que comer um Rapidez ou um pãozinho desse. Não, você pode comer um pãozinho de sal, você pode... Não é isso que nós estamos falando. Mas entenda que, espiritualmente falando, Deus sempre nos orienta para a gente comer daquilo que não tem o fermento do mundo, daquilo que tem a sujeira do mundo, daquilo que tem coisas que só vão... Que se a gente sabe se comer pão com muito fermento, o que acontece? A gente engorda. Então Deus quer que a gente entenda que a nossa vida espiritual também é assim. Eu não posso me encher de coisas que não têm valor. Eu tenho que talvez ter uma vida mais simples, espiritualmente falando, mais rica no poder e no sustento do Senhor. Por isso que Deus sempre traz essa simbologia aqui do pães asmos. E também nos mostra também que a vida com Deus é uma vida que nós vivemos com urgência, né? Com urgência. Então, nos dias de hoje, para nós que somos cristãos, nós estamos à espera de Jesus, né? Que Jesus possa voltar. Perfeito. E nós não sabemos quando, mas nós temos que viver sempre nessa iminência que Jesus está voltando, que Jesus está ali. Então, como seu pão sem fermento, porque você
vai estar pronto. vai estar pronto. Na hora que Jesus voltar, você só levantar e ir embora. Porque justamente, porque se eu como também algo que me deixa muito... das duas uma, se eu vou também para uma coisa que tem muito fermento, eu fico aqui cansado, eu fico ali todo prostrado, né? Já viu quando a gente come realmente demais uma coisa? São coisas às vezes gostosas, mas você fica ali prostrado, largado. E é isso que o Bruno está falando. Se eu espiritualmente estiver me alimentando com esse tipo de fermento, na hora que Jesus chegar, eu vou estar como as virgens imprudentes, sem óleo na minha candeia, sem estar preparado. E aí, provavelmente naquele grande dia, e eu não quero estar lá nessa situação, espero que você também não queira, de chegar naquele grande dia diante de Deus, Deus fala assim, não te conheço. Triste coisa vai ser se eu e você tivermos que ouvir isso. Eu quero ouvir, não. Ô meu filho amado, entra, vamos celebrar a ceia eterna com Deus no paraíso. Porque, imagina, será que todo o povo de Israel fez aquilo que Deus ordenou ali? Pois é. Pode ser que alguns não tivessem feito, não sacrificou ali o animal e colocou o sangue na porta, não comeu do jeito que estava, não separou as coisas para quando acontecesse saísse. E provavelmente deve ter ficado. Ou alguns outros, alguns egípcios que viram aquilo, tomaram aquilo e foram junto com eles, saíram junto com os israelitas, que temos isso, né? Sim, sim. Eles saíram junto e foram embora junto com eles, eram os estrangeiros. Então, a vida com Deus é que você tem que estar sempre atento apto e preparado. Exatamente. Você pode ler o restante aí pra gente, até o versículo 28, na verdade eu falei 27, mas pode ler do 25 até o 28. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Só uma coisa interessante, Páscoa, em hebraico, significa passagem. Isso, então, Pessá, né? Pessá, isso, Pessá. é passagem. Então, é o sacrifício de Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Muito bom. O que mais que você quer falar desse? A gente quer ir daqui para frente, a gente já vai para lá avançar para o Novo Testamento, para a gente ver a situação de quando Jesus fez a ceia com os apóstolos, mas desse panorama que a gente já deu agora inicial, sobre a Páscoa instituída, o que mais que você acha que vale a pena a gente voltar e reforçar para os nossos irmãos em casa e para as nossas vidas, é lógico, né? Então, eu acredito que a Páscoa que os judeus celebravam, e essa Páscoa que aqui está descrito em Êxodo aqui, hoje para nós como cristãos, ela não serve para que a gente possa fazê-lo junto, sabe? E participar de tudo isso, porque esses simbolismos todos são pertencentes ao povo de Israel, especificamente aquele povo que passou por aquilo. Então, mas é mais um simbolismo de tudo aquilo que Deus fez, da mão forte que o Senhor teve, que os livrou de lá. E como eu disse no começo, é tudo sempre uma sombra daquilo que viria. Então, essa Páscoa e aquele cordeiro que foi morto e tudo aquilo que aconteceu era sempre um vislumbre daquilo que viria a acontecer em Jesus. Então, tudo aquilo é concretizado em Jesus. Ô Bruno, e só para completar, uma coisa que você tinha falado agora há pouco tempo atrás, você até falou assim, será que todo mundo de Israel fez isso, celebrou a Páscoa? A gente vê, principalmente no livro de Reis, que durante um bom tempo, quando Israel teve alguns reis que foram reis ruins, que desobedeceram, se afastaram do caminho de Deus. E aí, irmão, se você puder abrir aí em casa, 2 Reis, capítulo 23, versículo de 21 a 23, olha o que aconteceu com um dos reis de Israel, quando ele tomou consciência de que o povo de Israel estava afastado de Deus. Josias foi um rei que ele reinava sobre a casa de Judá, na época já do divisão do reinado, não era isso? Já estava dividido. Já estava dividido o reino. Tipo, olha para você ver que depois que o povo saiu do Egito com mão forte lá de Deus, teve treta lá entre os irmãos de Israel, se dividiram em 2 casas, mas isso também é um simbolismo profético, que a casa de Judá seriam os judeus e o povo de Israel, onde tinham 10 tribos, apontava para os gentios, né, profeticamente falando.
Mas Josias, que foi um desses reis, ele um dia encontrou o livro da lei e ele viu o quanto que o pai dele, o vô dele, os outros reis que tinham vindo antes dele, tinham feito coisas desagradáveis a Deus. E aí no versículo 21, 23, olha o que ele fez. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias de juízes, que julgaram Israel, nem durante os dias do rei de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando este celebrou a Páscoa ao Senhor. Ou seja, olha para vocês verem como durante muito tempo o povo de Israel não celebrou, esqueceu de tudo que Deus tinha feito na vida deles. E aí Josias, tendo essa consciência, foi trazer a restauração. Então, meu irmão, hoje, no dia também, além disso que o Bruno falou, do que simboliza a Páscoa ali em Êxodo 12, a gente traz esse sentido também de restauração, e nós vamos ver isso sendo cumprido também em Cristo. Né? Daqui a pouco nós vamos ler o Evangelho, nós vamos ver isso, mas veja como é importante, Páscoa não é só hoje. O sentido da Páscoa de libertação, de obediência, de adoração, de restauração, eu tenho que viver isso todos os dias da minha vida. Esse é o maior simbolismo do cristão. E aqui, nesse livro de Reis aqui, já estava bem próximo já do primeiro cativeiro, né? Do primeiro cativeiro que Israel então, iria viver depois do exílio no Egito. Exílio. E isso é interessante porque depois lá na frente, depois do exílio, depois que eles voltam e tudo, aí que começa a surgir algumas seitas lá perto dos Macabeus, já lá bem lá na frente. Aí começa a surgir algumas seitas dentro de Israel, né? Que daí vem os fariseus, os saduceus, e vem toda essa galera, e eles veem tudo isso, mas desde o começo da volta deles a Israel, eles vêm sempre tentando resgatar aquele modelo antigo. O modelo antigo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler Esdras e Neemias, por exemplo, o livro de Esdras e Neemias, fala exatamente sobre isso, sobre esse resgate, Esdras tentando resgatar tudo aquilo que foi se perdido não só durante o período que eles estavam cativos, né, fora de Israel, mas também esse período todo que eles ficaram sem praticar a Páscoa. Eles não praticavam de hoje em dia... Não, o ano aceitável do Senhor, esqueci o nome. A festa lá do 7º ano lá de 70 anos, eu esqueci o nome agora. Mas eles não praticavam essa festa que tinha que dar... Festa dos tabernáculos, não é? Não, esqueci agora. Bom, mas a gente vai lembrar. Que de 70 e 70 anos tinha que dar um tempo, 50 anos, 50 e 50 anos... O jubileu, o ano do jubileu, o ano do jubileu, isso aí. O ano do jubileu. Você falou de 50 e 50, eu lembrei. De 50 e 50 anos, eles não praticavam isso, nunca praticaram, deram um descanso para a terra e nada disso. Então, Esdras e Neemias, a partir de Esdras e Neemias, começam a tentar resgatar essas coisas, e é por isso que nasce depois, bem lá na frente, os fariseus, os saduceus, tudo tentando segurar, tentando voltar aquilo que eles eram antes. E é por isso que muitas vezes, como você tem explicado bem lá no livro de João, no Família Nele, que muitas vezes eles questionavam Jesus, falando que Jesus estava querendo quebrar a lei. Exatamente. Porque a mentalidade deles, naquela época, era uma mentalidade que, para vocês verem, irmãos, os judeus saíram do jugo do Egito. Mas ao longo da história, e depois do primeiro cativeiro na Babilônia, depois que conseguiram voltar e reconstruir Jerusalém ficou sob domínio romano. Então o povo judeu sempre estava debaixo de alguém, subjugando ele. Mas por quê? Por causa de desobediência. E é isso que eles não queriam de forma alguma voltar a ser escravos. Então por isso que eles tentavam de todas as formas segurar isso. E quando Jesus veio, eles estavam esperando alguém que fosse libertá-los do jugo romano, e não alguém que veio trazendo uma mensagem de amor, de paz, né, de perdão, como Jesus fez. Irmãos, agora então, nós vamos deixar aqui então, para vocês entenderem basicamente o que a gente tem falado, desse sentido de Páscoa, de pães asmos, dos elementos que estão aqui, seriam coisas que remetem a esse tipo de busca que o Bruno explicou, de voltar ao passado. É a Páscoa judaica. No final da aula vocês podem olhar aí, vai ter um link de uma moça, uma brasileira que mora em Israel, e ela explica bem como é a Páscoa judaica. Eu trouxe alguns elementos aqui, mas ali vocês vão ver melhor, ela explica todo o cerimonial. Eu não vou me ater muito a isso aqui. Você vai lá, assiste, são 13 minutos de vídeo, é muito interessante, foi indicação do pastor Alexandre, né? Então vale a pena vocês entenderem também. E agora nós vamos falar realmente da Páscoa cristã. Como é que nós celebramos a Páscoa? Então convido vocês a abrirem o livro de Lucas,
capítulo 22. Nós vamos ver aqui alguns versículos do 7 até o 30, tá? Para a gente poder explicar melhor. E aí eu vou fazer uma leitura direto com o Bruno e depois a gente vem explicando. Então, Bruno, você pode ler aí do 7 ao 13, depois eu leio mais um e a gente vai assim. Tá. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde o Senhor quer que preparamos? Jesus lhe explicou: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus, versículo 14, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Mas pode ir do 19 para frente. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu-lhe e deu, dizendo: Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Até o 23, aí você explica. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Bom, aqui nós acabamos de ler até o versículo 23, depois a gente vai ler mais alguns aqui. Como é que está sendo a Páscoa a partir de Jesus Cristo? Bruno, contextualiza aí pra gente esse período aí, essa cena do que está acontecendo aqui. Jesus falando com os discípulos, preparar a Páscoa, a ceia, contextualiza aí pra gente. Então, como a gente está vendo lá no família dele, o João, né? Essa semana era para ter saído, falar exatamente sobre a parte de lava-pés e tudo, mas essa semana já vai sair, terça-feira agora. Mas a gente está vendo sempre que Jesus ele vem no seu ministério e vem pregando, e vem ensinando, e vem fazendo as coisas, e os fariseus e os mestres da lei todos estão contra Jesus, né? Estão tentando armar alguma forma de sacrificar Jesus. De incriminá-lo, né? De incriminar Jesus e até matá-lo. Então, é dentro desse contexto onde Jesus ele chega perto da Páscoa. A Páscoa que Jesus participava é essa Páscoa que nós estamos falando agora, que vem sempre dita aí. E Jesus estava preparando essa Páscoa, já estava perto da Páscoa. E Jesus ele pega e senta com os seus discípulos para participar disso. E na hora que ele fala ali dos elementos, né? Você vê, Jesus só fala ali só do sangue, do vinho e do pão, né? Então a gente não vê ali naquele momento Jesus falando de ovo, de erva magra, nem nada. Explica um pouquinho pra gente o que você entende já dessa mudança que Jesus pegou daqueles elementos que os judeus estavam acostumados e focou só praticamente nesses dois. Porque é exatamente aquilo que eu tinha dito, né? Aquelas outras coisas eram mais especificamente para os judeus, para aquele povo que passou por aquilo. Agora Jesus, como ele diz, o sangue representa a nova aliança, então é para todo mundo, não só os judeus, mas para todos os outros povos. Perfeito. Os outros povos não tinham um porquê, um significado para eles comer as outras coisas, porque eles não passaram por aquilo. Inclusive a gente não leu aqui, mas durante o preparo da aula a gente via que lá no livro acho que de Levítico falava, né, no livro da lei, que o estrangeiro não podia comer, ceiar a Páscoa, a não ser que ele aceitasse ser circuncidado, ou seja, se colocar debaixo da lei de Israel. Exatamente. E Jesus já vem para falar assim, não, a partir de agora todo mundo que reconhecer em mim o Cordeiro, que ele também não fala do Cordeiro, porque ele era o Cordeiro, ele já fala assim, como o Bruno explicou, quem quiser aceitar Jesus como o único Salvador, o único libertador da vida, aquele que realmente faz a vontade do Pai, que era aquele cordeiro que Deus proveu para Abraão para ser sacrificado no lugar de Isaac, e foi isso que Deus fez, né? Como o Bruno já falou lá, Deus amou o mundo de tal maneira no livro de João, que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você.
Então Jesus nesse momento ele chama atenção para aquilo que ia ser o mais importante para as nossas vidas hoje. O sangue dele, o cálice, representando essa nova aliança com o sangue dele derramado na cruz, e o pão que é o próprio corpo de Cristo. Nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo. Não é isso? Não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Exatamente. E depois, bem mais pra frente, lá nas cartas lá de Paulo lá, Paulo ele sempre vai estar batendo nessa tecla, né? Principalmente em Romanos, ele sempre vai bater nessa tecla de que não existe mais circuncisão, né? Você não precisa mais ser circuncidado para participar do corpo de Cristo, para ser... Não, você não Se a precisa pessoa nada quiser, disso. tudo bem, né? Que ele até fala, quer fazer, faz, mas não é Não precisa, você não precisa. Os judeus não estavam querendo colocar isso como obrigação. um jugo, como Mas não precisa. O cara, você não faz parte desse contexto, né? É. Nós estamos num novo contexto, agora numa nova aliança. Deixa aquela aliança para quem faz parte daquilo, agora nós fazemos parte dessa nova aliança. Irmãos, a gente ainda vai ler mais alguns versículos ainda nesse capítulo 22, mas eu queria chamar a atenção de vocês um pouquinho. Se você voltar um pouquinho no próprio livro de Lucas, no capítulo 2, de 41 a 52, você vai ver o quê? Que Jesus, quando era pequeno, ele esteve já em Jerusalém com Maria e José para celebrar a Páscoa. E naqueles 7 dias que era onde era para a família comer os pães asmos, eles ficaram ali. Só que aí a família foi e não viu, depois de um dia que já estava andando, não esqueceram de mim, né? Depois de um dia que a família... É que deram falta de Jesus, porque acharam que Jesus estava conversando com alguém no meio da comitiva ali. E voltaram. E aí acharam Jesus pregando no templo, com 12 anos de idade. O que isso me chama a atenção? Que quando nós fazemos o memorial realmente da Páscoa, e é importante, pais, quando a gente realmente explica o verdadeiro sentido da Páscoa, e nesse momento eu quero falar Páscoa, existe hoje um sentido muito comercial, que é isso, do ovo, do coelho, que a gente fala, poxa, é até difícil explicar para uma criança que o ovo não põe coelho, mas o ovo, como eu já expliquei aqui, realmente isso vem de algumas culturas que entendiam o ovo como um símbolo de fertilidade, de multiplicação, e para o judeu, se você for ver naquele vídeo, a menina vai explicar que é uma maneira uma esperança deles de voltarem a Jerusalém reconstruída. E o coelho, por ser um animal que tem uma fertilidade muito grande, eles acabam colocando isso como uma maneira comercial. Mas vocês estão vendo que não tem nada a ver com a simbologia que a Bíblia diz sobre a Páscoa para Cristo? Né? Então, o que é importante? Você ensinar ao seu filho o que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Para que ele, desde pequeno, que 12 anos, Jesus, qual é a resposta que ele dá para Maria e José quando eles encontram? Vocês não sabiam que eu estou tomando conta, cuidando das coisas do meu pai? Então, olha o ensino que Deus traz nisso aí. Que desde a mais tenra idade, e aí trazendo para o lado espiritual, se você tem pouco tempo de igreja, não é seu tempo de igreja que vai fazer você celebrar ou não transmitir a palavra de Deus. Mas se você tiver, Jesus com 12 anos era um menino, mas ele sabia que dentro dele ardia uma responsabilidade de ensinar as coisas do Pai. Então você que está se chegando à casa de Deus, você que está se chegando à presença de Deus, você tem que entender que você está aí não só para ser alimentado, você está aí para ser alimentado e cuidar das coisas do Pai, ensinar. E Jesus fala nesses versículos aí que ele fala que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. O que você quer falar sobre isso? Sabedoria e estatura. O que você diz de sabedoria? Qual que era a sabedoria que Jesus estava tendo? Sabedoria que vem do alto, né? Sabedoria que vem do alto e não a sabedoria do mundo. Estatura, porque eu fui procurar. Eu nunca tinha parado para pensar, por que falava que Jesus crescia em estatura? Às vezes a gente acha assim, Jesus está ficando... Não, estatura e importância perante as pessoas do mundo. Então, não é para também eu achar que porque eu sou convertido, muitas vezes as pessoas falam isso. Ah, vocês crentes se acham melhor do que os outros. Não, não é isso, gente. Mas quando eu realmente verdadeiramente vivo Cristo na minha vida, eu passo a ser uma pessoa reconhecida. Essa é a estatura que a Bíblia fala. Você passa a ter um destaque porque as pessoas começam, poxa, eu vou conversar com o Bruno, porque o Bruno sempre tem uma palavra de consolo para me dar, o Bruno sempre tem uma palavra de conforto para me dar, o Bruno é uma pessoa que eu vejo que mesmo em meio a tanta pandemia, o Bruno está ali centrado, tranquilo. Então, assim, aí você não fala, o irmão Sérgio, mas você está falando uma coisa que o Bruno já é assim. Não, mas não quer dizer que é só. O verdadeiro cristão, o Bruno aqui, eu estou pegando ele como exemplo, porque realmente é um cara mais tranquilo, assim como o Andrezinho. Não é um cara agitado que nem eu, que falo muito com as mãos, nem nada. Mas mesmo assim eu entendo que no meio dessa pandemia toda, por exemplo, eu posso confiar em Deus. Eu posso saber que Deus é esse que vai me dar sabedoria, Deus é esse que vai me dar estatura, e Deus é esse que vai me dar graça. Graça. E muito mais.
quando fala, também ali em João, o Bruno já explicou isso no Família Nele, depois vocês voltam lá no João capítulo 2, o Bruno vai falar disso, mas quando Jesus entra lá no templo, expulsa o pessoal, qual era o recado que Jesus estava dando ali, para quando ele expulsa os caras dos vendedores do templo? Que ali não era o lugar daquilo, né? E hoje a gente vê isso acontecendo como? Com os Com os mercadores. mercadores da fé. Exatamente. Então, irmãos, eu não posso ser mercador da fé de Cristo. A Páscoa também que Cristo veio instituir foi para lembrar isso. Quando ele fala desse sangue da nova aliança, ele fala que não é só o sacrifício no templo. E muitas vezes as pessoas estão fazendo o sacrifício no templo de maneira religiosa. Ou interesseira. Como você já explicou lá, né? A pessoa que é interesseira, que só ia atrás de Jesus só pelo milagre. Só pelo milagre. Então, quando Jesus dá esse... E Jesus sabe. E sabe. Como ele diz lá em João, ele diz assim, que Jesus ele sabia a intenção de todos, o coração de todos. E ele fala nesse versículo 2, né? No capítulo 2, que ele fala assim, que ele testemunhava com o poder dele porque ele conhecia cada um. Exatamente. Né? Então ele sabe. Tanto é que as pessoas não entendiam que nessa passagem Jesus fala que iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias. E o povo falou o que para ele? Não entendeu. Achou que ele estava falando do templo lá. A construção, né? Ele fala assim, como esse tempo demorou 40 e poucos anos, e você vai destruir em 3 dias? Então eu falo assim, cara, esse cara é maluco. Né? Mas não, Jesus não estava falando, Jesus estava falando do próprio corpo dele. Simbolizado aqui, ó, no pão. Simbolizado no vinho, no sangue que ele ia derramar na cruz. Existe até também a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas existe até um texto que fala às vezes o pessoal fala da ovelha ruiva ser sacrificada fora do templo. A gente já chega lá. Mas vamos ler mais um pouquinho aqui do versículo 22, que eu queria chamar a atenção para vocês. Eu vou ler do 24 até o 30. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que Jesus está falando aqui. Exemplo de servidão. O Bruno já falou que ele vai explicar na próxima aula de João sobre a questão do lava-pés. Mas a Páscoa também, Bruno, eu entendo que Jesus tem esse outro recado. Além da obediência, da libertação, da restauração, é o lema da nossa igreja, é o servir. Jesus está mostrando ali para os discípulos que o mais importante, né, eles ficaram ali discutindo, então Jesus também aproveitou a ceia para falar assim, presta atenção. O que adianta ficar discutindo quem é maior do que o outro? Melhor é quem está servindo do que quem está sendo servido. Né? O Bruno está aqui, a gente assistiu há pouco tempo atrás o casamento dele e da Mari. Foi muito legal ver lá ali a cerimônia do lava-pés no casamento deles. E é sobre isso que Jesus também traz esse sentido da Páscoa. Então esses versículos que eu li para vocês, olha para vocês entenderem como Páscoa é riqueza de ensinamento para a vida do cristão. Páscoa é a completude. Aí eu volto lá atrás no que ele fala de comer o cordeiro por inteiro. Não existe nada que deva sobrar na nossa vida daquilo que Deus deu. A gente tem sempre o necessário e necessário até para poder abençoar a vida de outras pessoas. Então é isso que Deus está falando. Jesus está falando isso. Servir. Então se você está sendo uma pessoa muito abençoada, está sobrando bênção na tua vida, compartilha com os outros. E não entenda a bênção só como bênção material. Você às vezes pode ser uma pessoa que tem as suas dificuldades financeiras, mas você tem uma riqueza espiritual tão grande que tem muitas pessoas ao seu redor que estão sedentas por isso. Que são pessoas que às vezes estão numa posição contrária da sua. Cheio de riqueza material, cheio de conhecimento, de estudo, mas espiritualmente falando são pessoas pobres, fracas, necessitadas da riqueza que eu e você podemos estar levando. E uma das coisas interessantes que... Não sei... O senhor preparou alguma coisa não, sobre mas isso? Pode falar, deixa o Espírito te levar. Mas uma das coisas interessantes dessa Páscoa que Jesus ele começa a fazer agora, né? Essa nova forma de fazer, que é servindo o pão e o vinho, e ele sendo o próprio cordeiro,
E João, ele pega e diz, né, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma das coisas interessantes é que quando o povo de Israel eles estavam lá, eles participaram da Páscoa e tudo, era fazendo para que eles lembrando da libertação que Deus fez com eles, né, libertando eles da escravidão. Da escravidão. E Jesus é a mesma coisa. Jesus, quando ele pega e morre por nós como esse sacrifício, como esse Cordeiro de Deus, ele pega e nos liberta do nosso pecado, da escravidão do pecado que a gente estava, que nós estávamos vivendo, e ele vem exatamente para isso, para viver, para nos libertar dessa escravidão do pecado. E eu acho que é isso que é o ponto principal da Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma vez eu tava assistindo uma mensagem do pastor Ed René. Sim. E ele falou sobre isso. E ele pega e fala, agora eu esqueci o nome da mensagem, mas ele pega e fala sobre exatamente esse versículo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele pega e vem falando que essa é uma das maiores exclamações que alguém poderia dizer sobre Jesus. Ele sendo o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque os outros sacrifícios que eles faziam, não só para Páscoa, mas sacrifícios para perdão de pecados, né, que eles faziam, nenhum deles realmente perdoava, né? O sangue daquele animal não perdoava o pecado. Aquele sangue daquele animal, ele aplacava a ira de Deus. Aplacava a ira de Deus. Mas aí Jesus, mas como eu disse, era sempre uma sombra daquilo que viria. Coisa profética. Exatamente. Né? Aí Jesus vem e ele é esse cordeiro que tira. Ele não só aplaca a ira de Deus, mas não, ele tira esse pecado do mundo. E aí eu até vou ler aqui João 19, não vou falar muito para não atrapalhar as aulas do Bruno, mas João 19, 17 diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção para vocês aí, para a gente já ir caminhando para o final da aula. Depois da Páscoa, quando Jesus fala do sangue, ele já estava apontando para isso aqui. Eu estou lendo esse versículo para vocês verem que aquilo que Jesus fez simbolicamente na ceia, com os apóstolos, ele já estava aprontando para a morte que ele ia ter, a morte de cruz. E morte, como o Bruno falou ali, aquele cordeiro que tira o pecado do mundo, eu estava procurando aqui, mas depois eu vou ver se eu acho o versículo aqui, se eu não achar eu ponho no chat depois. Existia, normalmente o cordeiro, a gente já falou, cordeiro puro, imaturo, mas tem uma passagem que está ali no livro de Números, que eu não estou achando agora, que fala de uma ovelha ruiva, que era a ovelha que teria que ser pega, e em cima dela os sacerdotes iriam impor as mãos, trazendo ali todo o pecado do povo, e essa ovelha iria ser morta e ser sacrificada. É um cabrito, né? Um cabrito, um bode. Fora do templo. Ou seja, porque a quantidade de pecado que ia estar em cima daquele animal era tão grande que ele não poderia ser sacrificado dentro do templo. Os animais que eram sacrificados dentro do templo eram os animais que eram sacrificados como adoração, como oferta agradável a Deus. Aqueles que eram para ser sacrificados, quando você vai ver no livro de Levítico, tudo também, os cordeiros que eram sacrificados fora do templo, fora do arraial, eram os cordeiros que levavam o pecado sobre ele. E por que ruiva essa ovelha? Porque se já simbolizava o sangue de Jesus derramado ali na cruz. Então, para vocês entenderem, Páscoa ela é, acima de tudo, e aí você continuando a leitura do livro, você vai ver a ressurreição de Jesus ao terceiro dia, Páscoa sempre foi isso. Esse pecado que Deus tira sobre as costas de Jesus, meu e seu. Pecado que ele já sabia que eu e você iríamos cometer, mas ele já levou ali e pagou o preço ali na cruz. Então Páscoa, meus irmãos, ela acima de tudo também é purificação. Páscoa é purificação. O Bruno já explicou isso também lá no João 11, se você não assistiu a aula, volta lá e assiste. Mas a Páscoa é purificação. E Jesus deu essa prova, ele... Mesmo sabendo que ele ia passar por tudo isso, ele nos amou até o fim. Ele levou toda a impureza do mundo sobre a vida dele. E a Páscoa, ela tem que ter esse sentido para a gente. De
se está difícil a situação hoje em dia, vamos lembrar de clamar a Deus como igreja. Vamos lembrar de saber que Ele é aquele que tira, como o Bruno falou, todo o pecado do mundo. Toda a situação de escravidão que talvez esteja prendendo eu e você nesse momento, é Jesus quem pode tirar. Então hoje, ao celebrar a Páscoa como um memorial, mas que nós tenhamos a certeza, e principalmente quando você for ceiar na igreja, você sempre lembrar que, poxa, como o pastor sempre fala, o vinho, né, aqui é o suco de uva, para vocês não acharem que eu e o Bruno vamos ficar de cara cheia aqui, mas o vinho, o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança, é o sangue que restaura a minha comunhão com Deus, né? E o corpo de Cristo é o corpo que foi ali moído, sacrificado na cruz, por mim e por você, para levar sobre ele as nossas dores, os nossos pecados. Então, ceie, hoje à noite vamos celebrar a ceia, celebre a ceia sempre com esse sentimento. Poxa, eu estou aqui relembrando o sacrifício vivo que Deus fez, porque Jesus não pegou um outro cordeiro, ele foi o próprio cordeiro a morrer por mim e por você. Então tenhamos isso em mente, que hoje é dia de você saber que daqui para frente a Páscoa tem que ser diferente na minha vida e na sua vida. Eu tenho que celebrar a Páscoa todos os dias. Eu tenho que lembrar a Páscoa, o nascimento, a ressurreição de Cristo todos os dias. Assim como a gente celebra o nascimento, mas a Páscoa eu tenho que saber, porque celebrar a Páscoa como lá no Antigo Testamento, com o lombo cingido, com os pés calçados, eu tenho que estar preparado, porque nós estamos esperando a volta de Jesus. E eu tenho que estar livre das coisas do mundo, sem o fermento, tenho que estar em comunhão com essa aliança, com esse sangue, e sabendo que tudo aquilo que por mais que eu possa ter feito de errado, se eu verdadeiramente reconheço isso, me arrependo e peço perdão a Deus, eu vou estar na presença dele. Porque só para finalizar uma coisa que eu estava esquecendo, por que eu estou falando também de arrepender? Porque eu e você, eu e o Bruno, eu e você, somos crentes, somos cristãos, pessoas comuns, nós não somos cheios de poder. Porque também existe uma passagem ali, no próprio livro de João, nos evangelhos, mas que Jesus fala para Pedro, ó, Satanás te pediu sua vida para ir andar com você. E Pedro, não, eu não vou te negar, Senhor. Pedro. Então muitas vezes a gente pode achar que por todas as bênçãos que a gente tem, se eu não der tanta importância assim, se eu tá com as coisas sobrando na minha vida, se eu não preciso me preocupar, ou se eu tenho aqui, mas está faltando ainda para minha família, se eu não confio em Deus, se eu não confio no agir de Deus, se eu me acho um crente muito autossuficiente, eu estou sendo como Pedro. E o que aconteceu com Pedro? Pedro negou a Cristo 3 vezes. E Jesus ainda fala assim, quando te converteres, porque Jesus já sabia que Pedro ainda não tinha sido convertido de total. Pedro foi voltar a ser pescador. Ficou talvez com tanta vergonha, ficou com tanto remorso, que voltou a ser pescador. Mas Jesus está falando, não, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que te alimenta todos os dias. E eu sou aquele que derrama o sangue para te proteger todos os dias. Então, meus irmãos, eu espero que eu e o Bruno, a gente tenha conseguido trazer um panorama para vocês do qual é o verdadeiro significado da Páscoa, de como a Páscoa é importante nas nossas vidas, e que vocês principalmente celebrem esse cerimonial todos os dias. Ensina o verdadeiro sentido da Páscoa para os seus filhos todos os dias. Lembre para eles quem é que morreu na cruz por mim e por você, para nos dar libertação da escravidão do pecado, como o Bruno falou muito bem, e nos dar a restauração da vida eterna com Deus. Porque a partir do pecado inicial, o homem perdeu essa condição de viver eternamente com Deus. Deus precisou mandar de novo, né, seu Filho à terra, o verbo se fez carne, para poder religar o homem com Deus e dar direito de novo ao homem de viver eternamente com Deus. Porque até a vinda de Cristo nós estávamos condenados à morte e morte eterna. E a partir de Cristo nós estamos celebrando a vida e a vida eterna. Bruno, você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Mais algum recado? Não, só isso mesmo. Deus é bom. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. E acima de tudo, ó Deus, nós somos infinitamente gratos pelo grande sacrifício que tu fizeste naquele dia, Pai, entregando teu Filho único para morrer na cruz por todos nós, pelos nossos pecados. Ó Deus, que nós possamos verdadeiramente celebrar em nossos corações
essa Páscoa maravilhosa, essa saída da escravidão, essa libertação, esse sentido de obediência, de adoração, de restauração das nossas vidas diante da tua face. Deus, que em todos os momentos que, porventura, a angústia quiser bater a nossa porta, nós lembremos que na porta está o sangue precioso de Jesus. Amém. Cobrindo as nossas vidas. Que nos dias da necessidade nós lembremos que dentro das nossas casas o Senhor é que prove o Cordeiro. E que mesmo que ainda, Deus, estejamos vivendo dias de amargura, comendo ervas amargas, nós possamos nos alegrar, porque sabemos que o melhor ainda está por vir. Porque o Senhor está nos preparando para algo eterno. A Deus, que essas coisas tenham significado constante e vivo dentro das nossas vidas. Amém. E que possamos mostrar aos nossos vizinhos, como diz a tua palavra, que eles possam celebrar também conosco as boas novas de Cristo, ou seja, a vida eterna em abundância. E não mais a morte, mas a vida em vida em abundância. É assim que eu oro, te agradeço, pedindo já perdão por qualquer coisa que eu e o Bruno possamos ter falado que ofendeu o teu Santo Espírito, mas agradecemos a Deus por o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos nessa manhã. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E para a amada igreja, 1, 2, 3. Um beijo.